Shalom Brahá. Então hoje nós iniciamos a leitura real de Pirkei Avot, ou seja, vamos começar na primeira Mishnah, mas lembrando que nós temos que ler antes o prólogo, que é Isaías 6, 60 e 21. Né? Como nós já comentamos, fizemos os dois vídeos do prólogo anterior e o prólogo, é até engraçado falar, né? Prólogo é posterior. Então, o que nós lemos? Todo Israel tem uma porção no mundo vindouro, conforme está escrito. Teu povo será todo de justos, eles herdarão a terra para sempre, ramo de minha plantação, a obra das minhas mãos para glorificar-me. Ou seja, para nós lembrarmos que no futuro todos seremos justos. E nós estamos agora estudando, buscando entender Pirkei Avot, para que essa justiça nasça dentro de nós, nós possamos fazer o melhor. Então, com essa consciência é que nós iniciamos o estudo. Então, a Mishnah de hoje, que é o capítulo 1 de Pirkei, fala: Moshe recebeu a Torá do Sinai, transmitiu-a a Josué, Josué aos anciãos, e os anciãos aos profetas. E os profetas as transmitiram aos homens da grande assembleia. Estes proclamaram 3 coisas: sede ponderados no julgamento, formai muitos discípulos e construí uma cerca protegendo a Torá. O primeiro entendimento é que Moshe Kibel Torá mi Sinai, ou seja, Moisés recebeu a Torá do Sinai. Então ele recebe de uma fonte pura, de uma fonte eterna, de uma fonte superior. Essa fonte não tem contaminação com nenhuma lei humana, com nada da estrutura da natureza. Ele está acima do que nós falamos Elohim Hateva, ou seja, o nome de Deus oculto na natureza. Ele oculto na natureza permite que ela tenha traços mais, vamos chamar assim, humanos ou animais. Ou seja, vamos analisar. Se você olha para a formiga, você vê que ela trabalha firme, ela não rouba uma da outra, ela pega o seu quinhão e leva para o formigueiro para poder fazer o fungo, e todas trabalham em conjunto. Mas todas juntas, elas roubam da natureza, roubam dos outros. Ela entra na sua casa, rouba açúcar, faz tudo. Então, essa comparação é muito interessante, que o rabino Irvin Bunin, ele escreve na Ética do Sinai, né, que é todo um tratado, é a maior autoridade que nós temos do século passado em Pirkei Avot. Ele dá essa comparação, mostrando que na lei do homem, muitas vezes, e na maioria das vezes, você vê as nações invadiram outra nação, tomaram conta daquilo, passaram para ela e depois criaram um código de ética. Agora que nós tomamos conta de tudo, tudo tem que ser certinho, mas para tomar conta, para poder possuir aquilo, mataram, roubaram, destruíram, né, e depois cria um código seu. A coisa que vem de Deus, que vem do propósito da Torá, ele é perfeito desde o início. Sabe, quando eles falam vem do Sinai, é porque a sua fonte é pura. Então isso é transmitido. Quem transmite algo está levando uma informação que tem que ser sem corrupção alguma. Né? Como deveria ser, você tem um programa de televisão e aquilo é transmitido para você. Né? Não estou levando em conta o nível do programa, mas aquilo que está sendo feito, você está recebendo. Você está recebendo conforme está sendo feito. Então isso aí não foi contado. Moisés não contou ou ensinou a Yoshua, a Josué. Ele transmitiu. E da mesma forma, Josué transmitiu aos profetas.
aos juízes, né? Ou seja, os anciãos. Os anciãos transmitiram aos profetas, e os profetas à grande assembleia. Bom, certinho. Então, o que Moisés recebeu do Sinai foi levado à grande assembleia. Então, sem ter rusga nenhuma. Ou seja, a Torá, como você tem ela hoje, ela é a mesma Torá que Deus ditou para Moisés há 3.300 e tantos anos atrás, quase 3.400 anos atrás. A única diferença é que o primeiro rolo da Torá, ele não tinha separação entre as palavras. Então aí entra a questão do código, que nós não vamos tocar nisso agora. Mas o que é importante é o seguinte: foi transmitido algo que é perfeito, sem contaminação nenhuma. Então a Torá que nós temos hoje, ela é a mesma Torá que Deus deu a Moshe. Então a grande assembleia, para poder trazer para todos, porque nós já estamos falando agora do período da destruição do templo. Né? Nós estamos falando aqui isso do primeiro templo, né? Quando o pessoal vai para a Babilônia, e aí você vai gerar dois Talmudim, né? Dois Talmud, né? Um da Babilônia, um da terra de Israel. Ou seja, os sábios vão desenvolvendo as coisas de uma forma mais incisiva. Ou seja, a população começa a receber com mais força isso. Então eles falam 3 preceitos que é a base da nossa vida com a Torá. Primeiro preceito: sede ponderados no julgamento. Primeiro que você tem que julgar é a si mesmo. Sabe, quando nós nos julgamos, nós evitamos de julgar o outro. Então, se nós olhamos para nós com ponderação, nós devemos olhar assim para as outras pessoas também. Mas o ensinamento é que nós sejamos muito rigorosos conosco e muito indulgentes com as outras pessoas. Porque quando nós julgamos a nós mesmos, nós sabemos exatamente o que nós estávamos fazendo e por que nós estávamos fazendo. Nós não podemos mentir para nós mesmos. Se você mente para você, você vai mentir para os outros também. Isso é fato. Então esse rigor de análise do nosso comportamento, ele tem que ser levado muito a sério e ser muito ponderado e analisarmos como se a gente saísse de fora de nós para poder olhar para nós e falar: o que eu estou fazendo? Se é certo, se é errado, se isso está de acordo com a Torá. Então, se nós colocamos essas coisas baseando no que a Torá nos ensina, aí vamos lá na Escritura cristã, quando Paulo fala: olhando para essas Escrituras, até ver o meu rosto refletido nelas. Isso é o ponto. Isso é que nós devemos levar em consideração como ponto fundamental na nossa vida. E assim, quando você faz esse exercício, você olha para as outras pessoas, primeira coisa, você vai ver que você está mexendo com outro ser. Uma pessoa que é tão amada quanto você por Deus. E você passa a amá-los e passa a entender. Aí você é mais condescendente, mas da mesma forma tem que ser ponderado. E nunca fazer nada precipitado. Analisar com crítica construtiva. Analisar buscando todos os meandros da situação. Que assim, quando você dá o seu veredito, pode ser o veredito achar a pessoa simpática, ou achar a pessoa inteligente, ou achar a pessoa bonita. Mas quando você analisa a fundo, não simplesmente já fala por falar, aquilo que você falar vai ter base, vai ter estrutura e vai permanecer. Esse é o primeiro ponto falado. O segundo ponto falado para nós é: fazei muitos discípulos. Olha, se você é uma pessoa que pondera a sua vida de acordo com os mandamentos da Torá, a sua obrigação é transmitir isso. Se você tem certeza do que você está fazendo, estou falando certeza absoluta, não estou falando que você acha,
sabe? Mas se a sua atitude, os seus valores estão de acordo com a Torá, com aquilo que veio dessa fonte perfeita, dessa fonte pura, você transmite com maior tranquilidade. E você vê a sua vida transformando, a paz enchendo os seus caminhos. Sabe? E aí você quer dividir isso. E quanto mais você dividir isso, como diz, lança seu pão sobre as águas e não descanse. Divide com 5, 6, 7, 10, porque você não sabe o dia de amanhã. Né? O que está escrito lá em Provérbios. Então, esse dividir o conhecimento, quanto mais você divide isso, quanto mais você compartilha aquilo que você recebe da Torá, mais pessoas felizes você faz e mais feliz você é. É fantástico, né? Coisas simples que vão estruturando o nosso caráter. Muitas vezes a pessoa fala, eu para ser uma pessoa santa, eu preciso rezar muito, eu preciso orar muito, eu preciso jejuar muito, eu tenho que ir na igreja todo dia, tenho que ir na sinagoga todo dia, fazer parte de Minyan e todas essas coisas. Sim, é bom. Sim, são ferramentas. Mas a santidade é mostrada nos valores que você tem e nas atitudes que você toma. Por isso que o capítulo dos pais, a ética dos pais, é exatamente isso. A estrutura ética da sua vida. Veja como é importante, só essas duas coisas que nós acabamos de falar. E a terceira. Aí que está, vamos falar assim, o segredo para o sucesso de tudo que a gente vai falar nesses meses aí para frente. Nesse terceiro aspecto que ele fala, e construir uma cerca protegendo a Torá. Aí está o grande problema. Porque muitos falam, a lei é do Velho Testamento, ou o Velho Testamento é da época da lei, eu estou na graça. A graça realmente foi dada quando Deus nos dá a Torá e nos deu a graça de poder conhecer todos esses valores e viver através deles. Esses mandamentos dados por Moisés, porque aqui em Levíticos 26, olha que interessante, vou ler em hebraico e vou traduzir para você. Asher Natan Adonai Benu Uben Bnei Israel Be'ar Sinai Beyad Moshe, que o Eterno deu entre si e os filhos de Israel, agora sim, Be'ar Sinai, no Monte Sinai, porque nós estamos falando que a fonte é Deus, por meio, ou seja, pela mão de Moisés. Deus deu algo maravilhoso para que possamos viver, são valores, são estruturas maravilhosas, eles não podem ser mexidos, eles não podem ser modificados, eles não podem ser reduzidos. Eu já falei para muita gente, judaísmo é para homem, né? Ou seja, judaísmo é para macho, é para quem tem coragem de viver segundo a vontade de Deus, não é para qualquer um, não. Sabe, viver Torá é uma luta. Viver Torá é ir contra valores neste mundo que trazem morte para nós. Mas muitos têm medo de confrontar o mundo e acabam aceitando essa morte em vez de aceitar a vida. Quando nós protegemos a Torá, ou seja, nós vivemos por ela, falando isso aqui é inegociável, você começa a ganhar uma força que você mesmo não acredita. Então, ser sincero, ou seja, sincera, né? A palavra sincero quer dizer sincera. Aquelas estátuas de mármore Carrara que eram feitas na Idade Moderna, às vezes quebravam uma parte e o escultor colocava um pedaço de cera, né,
Normalmente era nariz ou dedo. Só que com o tempo aquilo caía. Então a pessoa sincera, ela é inteira de mármore Carrara. A pessoa sincera, ela tem toda a Torá, ou seja, tudo aquilo que ela estuda da Torá inteira dentro dela, não tem um pedaço, porque quando você coloca esse pedaço, ele vai cair com o tempo. Então aquilo que Deus deu é eterno. Quando fala da circuncisão, fala, e deu a Abraão como aliança eterna. Não falou que vai chegar num tempo que você não vai precisar fazer isso mais, que só a circuncisão do coração funciona, não é assim. Eu falo aqui para o judeu. Da mesma forma, quando você fala para o cristão, o que Jesus, Yeshua, falava? Não pense que eu vim revogar a lei e os profetas, mas eu vim cumprir. E ai daquele que não cumprir e ensinar errado, vai ser chamado menor no reino dos céus. Então, para terminar, estou citando Mateus 5,16, se eu não me engano, ou 17. Raciocina nisso. A Torá foi dada para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Sabe, a bênção esteja em nossas vidas. E assim, para terminar, nós citamos o prólogo final, posterior, que diz: todo Israel tem uma porção no mundo vindouro. Desculpa, estou lendo errado. O prólogo conclusivo fala: Rabi Hananiah ben Akashia disse, o Santíssimo bendito seja, queria tornar o povo de Israel puro, meritório. Então lhe deu uma Torá extensa e uma multidão de mitzvot. Como foi dito, o Eterno se compraz por sua justiça em tornar a Torá grande e gloriosa. Se você quer relembrar o que nós falamos sobre isso, está no vídeo de ontem. Busca, você vai entender que a Torá foi dada, acima de tudo, ela é um ser vivo. E ela é participante de nós e nós somos participantes dela. Shalom Braha.